Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e ancião. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? E eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal que ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e, zombando, diziam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel
para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construir de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para ele beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e o entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?
Caríssimos irmãos e irmãs, com esta liturgia damos início à semana mais importante da nossa fé, a Semana Santa. Semana esta em que vamos meditar os grandes mistérios da vida de Cristo, portanto, os grandes mistérios da nossa fé. Vejam que hoje, chamado Domingo de Ramos, mas também Domingo da Paixão do Senhor, nós somos introduzidos no primeiro relato da paixão e morte de Cristo. Na Semana Santa, por 2 vezes, contemplamos os profundos sinais da salvação, hoje e também na Sexta-feira Santa. Vejam que quando a gente olha a liturgia de hoje, na ótica do evangelista Mateus, nós temos que ir percebendo que ele aponta Cristo como aquele que veio cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. Vejam que lá na escola nós ouvimos o primeiro evangelho de hoje, o evangelho em que Jesus pede para que os discípulos se adiantem, organizem a ceia, porque ele deseja de fato celebrar com seus discípulos. E chegando em Jerusalém, ele é aclamado. É importante a gente perceber que as pessoas esperavam Jesus em Jerusalém. Jerusalém era o centro político daquela região, centro político, religioso, cultural, e uma vez que Jesus chega, ele é aclamado como rei. A fala da multidão é exatamente Hosana ao filho de Davi. Aí a gente percebe que Jesus é aquele que cumpre a promessa messiânica de retomar toda a história da monarquia judaica agora para governar conforme os reis da aliança. Por isso, ele é da descendência de Davi. Por isso, chegando em Jerusalém, eles o aclamam. Chegou o grande rei, chegou o filho de Davi. E o Hosana como aclamação de grande alegria, jogando pelo caminho ramos, jogando pelo caminho vestes, para preparar a entrada do grande rei Messias. Há uma diferença proposital colocada no Evangelho, que na verdade esse rei não chega adornado nem com cavaleiros e soldados. Ele chega montado em um jumentinho, em um burrinho, exatamente para dizer que o reino dele não é um reino de poder, não é um reino dotado de honrarias, mas é um reino de serviço, de pequenez e de humildade. A partir daí, a gente entra naquilo que vamos vivenciar. Jesus então celebra com os seus discípulos aquilo que vamos viver na Quinta-feira Santa, e logo após nós vemos que Jesus sobe para o Monte das Oliveiras. Vejam que na tradição judaica, o Monte das Oliveiras é mais ou menos o sentido dado lá no início da criação. Vejam que na cultura judaica entendia-se que o Éden, o paraíso, com as suas 2 árvores, uma delas era a oliveira. A oliveira era a árvore, sobretudo, que daria ao homem a condição de fazer o bem. E a figueira seria a árvore do bem e do mal. Aqui Adão e Eva desobedeceu e comeu do fruto. Não é a maçã, como a gente muitas vezes pensa, mas na tradição judaica é uma figueira. No entanto, naquele monte, naquele mesmo lugar, eles amassavam, trituravam a azeitona para fazer o azeite. Jesus, na verdade, começa
toda a sua agonia no lugar em que se amassa a azeitona, fruto da oliveira, para se fazer o azeite. Algo muito interessante de ser percebido, porque a agonia dele tem marcas exatamente de quem percebe que vai ser humilhado, morto, sepultado. Vejam que então, aqui a gente entende que começa o processo da agonia com marcas do servo sofredor. Judas chega, dá o beijo, Pedro tira a espada da bainha, Jesus manda guardá-la e Jesus se cala. A gente vê que o julgamento é um julgamento silencioso, exatamente porque Mateus coloca todas as características do servo sofredor em Jesus. E se ouvimos bem a primeira leitura, na primeira leitura vinha narrado o cântico do servo sofredor. Fiquei em silêncio, permiti que me arrancassem a barba, zombassem de mim, fiquei em silêncio, quando cuspiram, quando zombaram. Por isso é marcado de forma muito triste todo o seu julgamento, porque eles debocham, colocam nele o manto vermelho, acabam dando uma cana rachada, o coroam com a coroa de espinhos, tudo para debochar. E Jesus, cumprindo as escrituras do servo sofredor, fica em silêncio. Em um silêncio que nos chama a atenção. Em seguida, depois de preso, Pilatos lava a sua mão. Eles gritam, na verdade, para que Barrabás seja liberto. Aí há uma grande ironia. Vejam que Jesus era entendido como o filho do Pai. E Barrabás, o nome Barrabás em hebraico, quer dizer também o filho do Pai. Então eles estavam diante de Barrabás, o filho do Pai bandido, desordeiro, e Jesus o Cristo, o filho do Pai, o Salvador, o Messias. Eles preferem soltar a Barrabás para condenar Jesus. Aí começa então a ida para o Calvário. O Calvário em Mateus é chamado de Gólgota, que é o lugar onde se tinham as caveiras. Possivelmente este lugar era o lugar que na tradição e na cultura judaica estava o túmulo de Adão e Eva. E ali Jesus, na verdade, entrega a sua vida na cruz para começar uma nova criação. Uma nova criação agora redimindo a humanidade, tomando sobre si as nossas enfermidades e sendo o contrário daquilo que Adão foi. Adão e Eva são símbolos da desobediência. E como nos narra a segunda leitura, Cristo foi obediente. Obediente até a morte, e morte dolorosa numa cruz. Daí vem a nossa salvação. A nossa salvação não vem de fato pelo madeiro da cruz, mas vem pela obediência de Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. A segunda leitura narra-nos claramente que foi pela sua obediência que o Pai o ressuscitou, que o Pai o exaltou, e que nós dobramos o joelho, dando a Ele, sobretudo, as palavras de ação de graças merecidas. Por fim, gostaria que a gente observasse as últimas palavras de Cristo, ditas na cruz por Mateus. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus, na verdade, proclama essa última frase, não porque ele sofre padecendo a ausência do Pai, porque ele assume aquilo que nós cantávamos no Salmo: meu Deus, por que me abandonastes?
Este pequeno versículo narra, na verdade, uma das frases mais humanas. Quase todos nós, se não todos, em algum momento da vida, nos revoltamos com Deus, achamos que Ele nos abandona, ou na verdade chegamos a brigar com Ele, dizendo: cadê você? Onde o Senhor está, meu Deus? E essa frase, na boca de Jesus, simboliza toda uma humanidade que precisa, sem dúvida nenhuma, confiar de forma plena e profunda naquele que nos deu a maior prova de amor, permitindo-se ser crucificado. Convido a todos para que façam dessa semana a semana mais sagrada das suas vidas. Tirem o tempo para celebrar, porque nós hoje não somos meros assistentes da vida de Cristo, nós somos celebrantes, e uma vez que nós somos celebrantes, a gente mergulha nesse mistério, a gente traz para a nossa vida, a gente olha com imenso respeito tudo aquilo que um Deus apaixonado fez pela humanidade. Celebre com um sentimento de gratidão, porque Deus nos ama sobremaneira. Celebre com a clareza de que, trazendo para dentro de nós os mesmos sentimentos de Cristo, nós vamos entender tamanho amor, vamos trazer para a nossa vida e vamos perceber quão grande é o nosso Deus, e que de fato Ele é o caminho, a verdade, a vida, que nos chama, seguindo os passos dEle, a experimentar a maior manifestação de amor pela humanidade. Entregar-se sem medo, sem reservas e sem medidas. Que Deus nos abençoe, que essa semana renove a nossa fé e que cheguemos ao domingo de Páscoa com o coração cheio de alegria, porque aquele que, condenado à morte, ressuscita e está no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.